capítulo de número 16, versículo 1 ao versículo 8. Você trouxe sua Bíblia, tem sua Bíblia no celular, abra, vamos ler esse texto, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor com alegria. Marcos capítulo 16, versículo 1 ao versículo 8. Abre e mantenha sua Bíblia aberta, vamos caminhar por esse texto. Mas a princípio nós vamos ler somente o versículo 6, e diz assim: atenção dos irmãos agora, todo mundo para a tenda, até agora mais na igreja, saia para beber água, deixa agora só para depois. Tenha atenção em nome de Marcos capítulo 16, versículo 1 ao 8, vou ler o versículo 6 que diz assim: Ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde o tinham colocado. Graças a Deus. Queridos irmãos, existem acontecimentos que marcam a história da humanidade. Observe que nós tivemos duas grandes guerras a nível global, onde o mundo todo foi impactado e ficou marcada a história por causa desses dois acontecimentos. Você observa também que alguns acontecimentos que marcaram a história da humanidade, como por exemplo o homem ter ido à lua, uns concordam, outros discordam, mas foi um acontecimento que ficou marcado na história da humanidade. Agora, pela segunda vez, uma tripulação está sendo enviada, não para o solo da lua, mas para aquela região, para que possam mexer, para que possam dar norte ao satélite que está no espaço, e assim, chamada Operação Artemis, que é outro acontecimento que marca a história da humanidade. Mas nenhum deles marcaram a história mais do que aquele túmulo vazio, foi a ressurreição de Cristo Jesus. Nenhum outro acontecimento esteve além ou foi mais importante para a humanidade do que a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é domingo de Páscoa. Hoje o mundo aí fora comemora a Páscoa com chocolate ou com reuniões familiares, não que isso não vale, mas às vezes esquece o significado principal da Páscoa, que é a ressurreição do nosso Senhor. Há mais de 2000 anos atrás, nesse exato momento, Cristo estava encontrando-se com os discípulos, com outros, por período de 40 dias, onde ele se encontrou com os irmãos, onde ele se encontrou com a igreja, aqueles os quais ele ensinou, aqueles pelos quais ele disse e cumpriu a sua palavra, que iria ressuscitar. É por isso que nós entendemos que essa mensagem é verdadeira, que essa mensagem é digna de aceitação, o nosso coração deve estar voltado para esse assunto, para essa doutrina, para esse entendimento que é super importante para cada um de nós e principalmente para a igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, Cristo ele não falhou em sua promessa, ele cumpriu todo o plano da salvação, assim como a morte de Jesus é importante para o Evangelho, assim também a ressurreição é extremamente necessária. Nós devemos celebrar Jesus Cristo pela sua vitória sobre a morte. O tema da mensagem que eu coloquei essa noite é a ressurreição que mudou o mundo. A igreja pode repetir no tempo 3. 1, 2, 3. Existiram várias ressurreições, mas só uma mudou o mundo. E nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 4 que a pedra estava removida. Versículo 5 ao versículo 6, Jesus ressuscitou. Versículo 7, ele cumpriu a sua promessa. E versículo 8, nós temos um entendimento que nós não devemos ter medo, apenas confiar em Jesus. No versículo 1 ao versículo 4 nos mostra que as mulheres, quando estavam indo ao túmulo de Jesus, elas tiveram um questionamento e um pensamento em relação a como deveriam encontrar o túmulo de Jesus. Você observa que no versículo 1, Marcos vai nos dizer, quando passou-se o sábado talvez foi um dos dias mais difíceis na história da humanidade ou na história da igreja, porque na sexta, Jesus morreu. No domingo, Jesus ressuscitou.
Mas o que houve no sábado? Silêncio, quietude, segurança. Os discípulos estavam onde? Escondidos, medo. Não sabia se de fato Jesus iria ressuscitar ou não. Você observa que eles não esperavam que Jesus iria ressuscitar. E quando Jesus morre, parece que muitos deles vão perder a esperança. Parece que muitos deles perdem a esperança e vão dizer: se mataram Jesus, o que vão fazer conosco, que éramos apenas discípulos de Jesus? E no versículo 1 nos mostra que Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, elas compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E às vezes, se você passar por esse versículo e não ler ele de forma atenta, você não percebe algo por trás desse versículo, que é, quando Marcos vai dizer que elas compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus, é porque elas não esperavam encontrar Jesus ressuscitado. Esse óleo para ungir o corpo era simplesmente continuar, porque José de Arimateia, ele tinha embalsamado o corpo de Jesus, mas foi de forma apressada, porque o dia já estava escurecendo e ao sábado ninguém poderia fazer nada. Então o que elas iam fazer? Elas iam terminar de embalsamar o corpo de Jesus. Mas mesmo assim, elas foram. Mas mesmo assim, elas foram fiéis, correndo risco até de morrer. Porque Jesus tinha sido morto pelo império, Jesus tinha sido morto pelos judeus, Jesus tinha sido condenado por eles. E ele agora, como morto, estava ali. Então, quem pudesse estar indo até o túmulo, ou pudesse visitar o túmulo, poderia correr risco até de ser preso. É interessante que elas não temeram isso. Elas não se preocuparam com o risco que estavam correndo. Pelo contrário, o desejo delas foram simplesmente ir e cuidar do corpo de Jesus. Elas foram fiéis, elas foram seguras, elas foram entendendo que estavam cumprindo a vontade de Deus. E no versículo 12, o versículo 3 vai nos mostrar a preocupação que elas vão agora manifestar. E qual a preocupação delas? Elas diziam: quem vai remover a pedra do túmulo? A pedra que está na entrada do túmulo. Os autores, os estudiosos vão dizer que essa pedra que ficava na porta do túmulo era tão pesada que era necessário cerca de 20 homens para poder remover essa pedra. Elas pensaram: nós vamos lá, mas quem que vai remover essa pedra para nós? Mas, queridos irmãos, nós temos que entender uma coisa: as nossas preocupações, as nossas limitações, antes de nós manifestarmos ela, Jesus já resolveu elas para cada um de nós. Não existe pedra, não existe preocupação que Jesus não pode remover, que Jesus não pode resolver. Quem crê, diga glória a Deus. Elas manifestaram a preocupação. Quando chega no versículo 4, o que é que acontece? A pedra está removida. A pedra já estava removida, porque toda preocupação diante do Senhor, para ele já está resolvida. É interessante que quando elas chegam, que elas encontram a pedra, aquela pedra já está removida, e a pedra, o texto vai dizer que era uma pedra muito grande. Para ter ideia, quem removesse essa pedra, sem autorização do Império Romano, poderia correr risco até de morte. E um selo que ficava na porta da pedra, naquela pedra, um selo ficava amarrado, e quem quebrasse esse selo sem autorização do Império, corria risco de morte. E tinha os soldados guardando aquele túmulo. Soldados romanos, eles eram os melhores soldados da época, eram os soldados de elite daquela época. Então as mulheres não teriam nenhum poder para lutar contra os soldados. As mulheres não teriam nenhuma força contra os soldados. Nem os discípulos, que eram pescadores, teriam força para combater os soldados que estavam guardando o túmulo. Ou seja, meus irmãos, Jesus de fato ressuscitou. Não foi história das mulheres, não foi história dos discípulos. Jesus Cristo ressuscitou, e Ele ressuscitou, e assim nós temos vida e vida eterna com Ele. A pedra estava removida, toda preocupação estava resolvida. Queridos irmãos, não há preocupação. Queridas irmãs, não existe preocupação que nós tenhamos em nossos corações, que nós venhamos a desenvolver em nossas vidas, que Jesus não pode resolver, ou que Jesus já não resolveu. Mas pastor, está demorando. Mas pastor, por que está acontecendo isso? Mas pastor, por que isso acontece? Meus irmãos, tudo é no tempo de Deus, e há um propósito para tudo debaixo na terra. Eclesiastes capítulo 3. O que nós devemos entender é que para Jesus não há nada impossível. Para o Senhor, aquele que ressuscitou,
não há nada impossível. A Ele nós podemos entregar as nossas preocupações, a Ele nós podemos entregar nossas vidas, porque Ele ressuscitou. Nós não adoramos a um Deus que está morto, nós não adoramos a um Deus que porventura disse que iria ressuscitar e não ressuscitou. Pelo contrário, no versículo 5 ao versículo 6 nos mostra que nós adoramos a um Deus que ressuscitou, nós cantamos a um Deus que ressuscitou. Ele ressuscitou. No versículo 5 vai dizer que o anjo apareceu. Você vai ver que Lucas, Mateus falam de 2 anjos. Aqui Marcos fala de um anjo. Não é que um está contrapondo o outro ou está desmentindo o outro, não. Pelo contrário, Marcos fala somente de um anjo, porque Marcos quer dar ênfase somente a um anjo. Não quer dizer que não tinha um segundo anjo, como Mateus ou Lucas vão falar. O anjo vai aparecer e eles vão entrar no túmulo e ver um jovem sentado ao lado direito, de branco, e elas ficaram o quê? Atemorizadas. Elas ficaram com medo. Você imagina o dia amanhecendo, elas chegam no túmulo de Jesus, primeiro susto que elas têm, a porta está aberta, o túmulo está aberto. Quando chega, vê um jovem de branco sentado e não sabe quem é esse jovem. Não é o Jesus que ela está procurando. Talvez algum ficar perguntando, meu Deus, nós vamos encontrar Jesus e Jesus não está aqui, tem outra pessoa diferente de Jesus, não é Ele que está aqui. Mas, meus irmãos, nós vamos ver que tudo estava no controle da poderosa e bondosa vontade do Senhor. O túmulo estava vazio, a porta estava aberta, não era porque Jesus não estava nem aí para elas, nem aí para a situação delas, pelo contrário, ali é o sinal da vitória de Cristo Jesus. Ele venceu a morte não teve poder sobre a vida dele, a porta do túmulo não segurou o Salvador da humanidade, a porta do túmulo não segurou o Salvador de nossas vidas. Pelo contrário, o túmulo foi pequeno para o grande e poderoso Senhor que entrou naquele ambiente. O nosso Senhor, a maior mensagem que o mundo poderia receber, ela veio de um túmulo vazio. A maior mensagem, versículo 6 da parte A vai dizer que Jesus foi morto, mas ele não está no túmulo. Versículo 6, o anjo vai dizer para elas, olha, não tenham medo, vocês procuram Jesus o Nazareno que foi crucificado. Por que o anjo fala isso? O anjo deixa bem claro e testifica mais uma vez, vocês estão procurando o Jesus, o Nazareno que foi morto. Ou seja, Jesus morreu. Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus entregou a sua vida por você e por mim. Naquela sexta-feira, a hora nona, Jesus estava lá na cruz do Calvário, pagando um alto preço por você e por mim. Quando nós imaginamos que Jesus fez por nós, às vezes quando nós olhamos alguma animação, algum vídeo, algum filme, quando você vai olhar os estudiosos explicando a morte de Jesus, você fica pensando, meu Deus, Jesus passou tudo isso para morrer por mim, para morrer pela igreja. E às vezes eu não valorizo o sacrifício de Cristo por mim. Quando você vai estudar, meu irmão, a olhar mais científico, a olhar mais clínico, a um olhar mais detalhista, a crucificação de Jesus, a tua mente não consegue imaginar, no contexto de hoje, o sofrimento que ele passou por nós. Quando você vai analisar que Jesus Cristo foi açoitado, como John Stott ele vai dizer isso, Jesus ele foi açoitado, as suas costas ficaram mais ou menos naquela salmoura, como nós dizemos no nosso linguajar nordestino, na carne viva. E Jesus Cristo agora pregado na cruz do Calvário, tentando achar fôlego para respirar, e as suas costas na carne viva. Ele respirava, as suas costas descia e subia arrastando naquele tronco. Você imagina aquelas fleivas, aquelas lascas da cruz entrando na carne de Jesus. Tudo isso ele pagou por você. Você imagina aquela coroa de espinhos que colocaram diante dele, onde você vai ver, os estudiosos vão dizer que um espinho era o tamanho de um dedo. Não era espinho pequeno como nós vemos aí fora. Era espinho de tamanho de um dedo, e os espinhos deles eram tão profundos. Estudiosos vão dizer que quando colocaram na cabeça de Jesus, eles não só colocaram em ponto, eles colocaram e bateram para encarcar na cabeça de Jesus. O texto vai nos mostrar que aqueles espinhos perfuraram o crânio de Jesus. Quando você vai ver os chicotes que eram usados para açoitar os prisioneiros naquela época,
Roma deixou esse castigo mais cruel. Você pega o chicote, era uma tira de couro grande, grossa, e é que poderia fazer um estrago na pele de alguém. No meio dela tinha uma bola de chumbo, para poder doer mais. E no final tinha uma ponta de osso fina e amolada para poder pregar na carne e arrancar com tudo. Tudo isso, você... Às vezes nós reclamamos. Às vezes nós queremos desistir da caminhada cristã. E às vezes nós queremos colocar a culpa de tudo em nossas vidas em Jesus. Jesus, ele não tem culpa do mal que acontece na sua vida, meu irmão. Não reclame com Jesus, não murmure de Jesus. Pelo contrário, você e eu, quanto mais nós adoramos o Senhor, não chega nem perto daquilo que Ele merece. Ele merece muito mais do que nós podemos fazer. Nenhum ser humano consegue adorar a Deus na sua plenitude como Ele merece, mas nós estamos tentando, e é por isso que nós não podemos e nem devemos parar de adorar Jesus, porque Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário por você. Você e eu, nós não merecíamos, nós não merecemos, mas Ele fez tudo isso pelo seu amor e pela sua graça, que é abundante em nossas vidas. Porque foi os nossos pecados que mataram Jesus. O pecado, ele só traz aquilo que é negativo para a humanidade. O pecado só traz aquilo que é de mais terrível para o homem. O pecado não tem nada de bom para nos oferecer. Foi o pecado que levou Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado. A Bíblia diz que é o pecado que faz separação entre o homem e Deus. É o pecado. Foi o pecado que levou Jesus a morrer na cruz. E, meus irmãos, nós não podemos viver na prática daquilo que matou o nosso Senhor Jesus. É interessante que ele vai dizer, esse mesmo Jesus que foi morto, ele não está mais aqui. Ele está onde? Ele vai dizer no versículo 6, na parte B, ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Vejam aqui, entre, veja o lugar que tinham colocado ele, ou seja, ele não está mais no lugar, ele já saiu daqui, ele venceu a morte, ele venceu a cruz, ele venceu o inimigo de nossas almas, ele venceu todos e tudo para sempre, por amor a você e a mim, por amor a cada um de nós. Meus irmãos, Jesus está vivo. Jesus, ele ressuscitou. Nós não adoramos aos outros deuses aí por fora que estão numa estátua. Como a Bíblia vai dizer, tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem pés e pernas, mas não pode andar. Nós adoramos um Jesus que é vivo, que tem boca e fala. Ele fala aos nossos corações. Nós adoramos um Jesus que tem olhos, mas vê. A Bíblia diz que os seus olhos contemplam os seus santos e trabalham para aqueles que nele esperam. Nós também temos um Senhor que tem pés, ele anda, ele tem os seus membros. Ele é um Deus que está vivo, plenamente vivo e habita em nossos corações. Ele está vivo, ele ressuscitou. E por isso a nossa alegria é renovada, porque se Jesus venceu a morte, ele vence qualquer dificuldade, ele dá poder para você e eu vencermos qualquer dificuldade, para vencermos qualquer enfermidade, para vencermos qualquer luta em nossas vidas. A nossa alegria ela é renovada no Senhor, porque ele ressuscitou. A nossa esperança é restabelecida. Aquele discípulo que estava sem esperança, pensando que Jesus não iria voltar mais, e é porque Jesus tinha ensinado ele dizendo, eu vou ressuscitar. Jesus tinha dito, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Espero que no terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas os discípulos não estavam acreditando. Quantas vezes nós somos do mesmo jeito? Jesus fala através da sua palavra aos nossos corações. Jesus nos diz que é assim. Jesus nos mostra que nós devemos fazer assim. E nós, muitas das vezes, não acreditamos. Ou às vezes somos igual a Tomé. Como é que Tomé faz? Tem crente fica criticando Tomé. Tomé, eu nunca teria coragem de falar aquilo que Tomé falou. Eu nunca teria coragem de ter uma atitude como Tomé teve. Reclama às vezes por menos. Murmura às vezes por menos. Se der uma dor de cabeça, meu Deus, está vendo. Ô Senhor, outra dor de cabeça. Assim,
Se faltar um dinheiro no mês, se fizer o cronograma todo de financeiro do mês e o gás acabar no mês, está vendo aí, ó? Atrás do pobre corre um bicho. Isso é por isso que Deus está dizendo aí, eu não tenho paz mesmo não. Está reclamando? Meu irmão, não faça isso. Meu irmão, entenda uma coisa, nós não precisamos ser igual Tomé para dizer, eu só acredito se eu tocar, eu só acredito se eu ver. Se Deus, se Jesus já deu a sua palavra para nós, descanse, confie, acalma o teu coração, descanse nele, porque ele é poderoso para cumprir a sua palavra, ele é poderoso para cumprir a sua promessa. A morte não venceu o autor da vida. A cruz não conseguiu vencer aquele que nos deu a vida. A ressurreição de Jesus nos traz a esperança. Quando nós olhamos para a ressurreição de Cristo, para esse episódio, nós entendemos uma coisa: ainda não acabou. A tua vida ainda não acabou. A tua vida ainda tem sentido. A tua vida ainda tem razão. Não existe pecado que Deus não perdoe. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ainda não acabou homem na tua vida, ainda não acabou mulher na tua vida. Por que não acabou? Porque Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, e com a ressurreição nós temos plena convicção em Jesus. Talvez se Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão, porque ele teria dito que morreria e morreu, teria dito que ressuscitaria, e se ele não ressuscitasse, nossa fé talvez seria em vão. Mas porque ele ressuscitou, a nossa fé é verdadeira. Mas porque ele ressuscitou, a nossa fé é válida. A nossa fé não é um conto de fábulas, como alguns estudiosos críticos do cristianismo vão dizer: o cristianismo é um conto de fábulas para pessoas que estão perdidas na sua vida, para pessoas que estão sem saber o que ter, se apegam ao cristianismo para poder ter uma razão na sua vida. Não, o cristianismo é um estilo de vida, é Jesus morando em nossas vidas, é nós vivendo a cada dia aquilo que Cristo quer que nós venhamos a viver. Por isso não tem nada mais prazeroso, por isso não tem nada que nos traz mais a certeza do que a nossa fé em Jesus Cristo que ressuscitou. Versículo 7 nos mostra que ele cumpriu a sua promessa. A esperança voltou para os discípulos. Versículo 7 a versículo 7, na parte A vai dizer, o anjo vai dizer para aquelas mulheres: vão, diga aos discípulos dele e a Pedro, que vai adiante de vocês para a Galileia. Alguns estudiosos vão dizer que quando o anjo fala assim para essa mulher, para as mulheres na verdade, vão aos discípulos e a Pedro. Alguns dizem que porque Pedro estava desanimado e afastado da comunhão dos discípulos. Estava com tanta vergonha, ele estava com tanto constrangimento no seu coração, que ele ficou um pouco afastado dos discípulos. Talvez pensou que não teria mais jeito para a sua vida. Então quando o anjo fala, diga para os discípulos e a Pedro, Pedro entende: Cristo me amou, Cristo me perdoou. Querido irmão, querida irmã que veio essa noite, Jesus, ele perdoa as nossas falhas. Meu irmão, quantas vezes nós negamos Jesus com as nossas atitudes? Quantas vezes nós somos iguais a Pedro? Quando é para servir a Deus, servimos com tudo. Quando o negócio aperta, nós queremos nos fugir. Nós queremos fugir, nós queremos esconder. Pedro, quando era para fazer algo, ele fazia com tudo, levantava e dizia: vou fazer, Senhor, conte comigo. Foi o que Pedro tinha dito para Jesus: Senhor, conte comigo. Ele disse: Senhora, eu vou para a cruz, morrer na cruz, e vocês tudinho vão me abandonar. Jesus já sabia. O que é que Pedro disse? Eu mesmo não. Se daí tudinho pode ir, eu não vou. Vou estar contigo, Senhor, até o final. Hashtag tô com o Messias e não abro. Vou até o final. Meu irmão, só bastou prender Jesus, como já se zangou. Quando prendeu Jesus lá no jardim de Getsêmani, o que é que Pedro já fez? Pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Tem um autor que ele vai dizer que Pedro ele faz isso. Não é que Pedro foi cortar a orelha do soldado. Pedro pegou a espada e foi para cima do soldado, para atacar na cabeça do soldado. O soldado que desviou e pegou na orelha dele. Mas Pedro ia matar o soldado mesmo. Ele estava zangado mesmo. Quando ele foi com a espada, o soldado viu a espada, tirou, quando tirou, raspou. Vai dizer: Pedro, para com isso. Irmão,
guarde a tua espada, que aquele que com ferro fere, ferro será ferido. Cadê aquela valentia de Pedro, quando agora Jesus está caminhando, Pedro está só de longe. Pedro tinha dito para Jesus, eu vou contigo até o final, hashtag não abro do Senhor. Eu vou até o final com o Senhor. Estou para cima com o Messias, né? Assim. Aí o que acontece? Jesus começou andando, começou a ser julgado. Pedro começou a se afastar. Pedro começou a ficar de longe. Pedro começou a olhar de longe. Aí o que acontece? Olha, aí, esse aqui é um dos que andava mais ele. Pedro disse, eu mesmo não, nem conheço ele. Umas coisas. Aí depois de novo, lá vem, outra pessoa já diz, olha, tá vendo? É ele, um dos que andavam, um dos discípulos do Messias, daquele dali está sendo preso. Olha. Pedro disse, eu nem te conheço. Zangou com quem? Aí depois, e Lucas vai dizer isso, que eu já falei para os irmãos, eu acho muito interessante essa parte. O que é que Lucas vai dizer? Vem uma mulher, e essa mulher faz o quê, meus irmãos? Ele diz que essa mulher chega para Pedro e diz assim, olha, era tu que estava com medo. O Pedro estava com tanto medo. Naquela época o testemunho de uma mulher não era aceito. E Lucas vai dizer que além de ser uma mulher, era uma mulher brava. O que é isso? Ninguém ia dar validade para o que ela falar, porque além de ser mulher, era uma mulher escrava. Ninguém não ia ter poder nenhum de condenar, nem de fazer mal a Pedro. Pedro estava tão com medo até da mulher. Vai dizer, eu mesmo não. Quando ele falou isso, a Bíblia disse que o galo cantou. O galo cantou, meu irmão, a Bíblia disse que Jesus olha para Pedro. Disse que Pedro olhou para Jesus, aquele olhar cortou o coração de Pedro. A Bíblia diz que Pedro sai e vai chorar o quê? Amargamente. Mas Pedro foi diferente de Judas. Eu já falei para os irmãos e trazendo mais uma vez. Judas traiu Jesus. Pedro negou Jesus. Ambos pecaram. Ambos se afastaram do Messias. Ambos negaram andar com o Messias. Ambos trocaram Jesus pelo bem próprio. Ambos trocaram Jesus. Judas trocou Jesus pelo dinheiro. Pedro trocou Jesus naquele momento, quando ele nega Jesus, pelo seu conforto, com medo de ser preso, com medo de perder sua vida. Ambos trocaram Jesus. Mas só um. Deixa diz que Judas sai e tira sua própria vida. Pedro, ele ainda se arrependeu. É por isso que Jesus manda a mensagem para Pedro, diz assim, olha, diga para Pedro voltar, que o lugar dele é aqui com vocês. O lugar de Pedro é comigo. O seu lugar, meu irmão, minha irmã, é com Jesus. É do lado de Jesus. É segurando na mão de Jesus. É segurando na mão de Deus. Não abra a mão de Jesus por nada. Ainda é tempo de nós sermos perdoados por Jesus. Ainda é tempo, meu irmão. Ainda é tempo de nós sermos perdoados pelo Messias. No versículo 7, na parte B, vai dizer, olha, lá vocês o verão, como ele disse. Interessante que Marcos vai dizer isso. Vocês vão ver ele lá na Galileia, como ele disse que ia para lá. Meus irmãos, minhas irmãs, se Jesus fala, ele cumpre. Jesus cumpre o que diz. Jesus, ele não volta atrás da sua palavra. É por isso que nós devemos confiar na sua palavra. É por isso que nós devemos acreditar no que ele diz. É por isso que nós devemos confiar no que ele diz. Porque se ele falou, ele vai cumprir. Se ele falou, ele não volta atrás. Nós devemos acreditar na sua palavra. Acredite na palavra de Jesus. Acredite na palavra de Deus. Se Jesus ele fala, ele cumpre. Se Jesus prometeu, ele vai fazer acontecer. Ele nunca fez uma palavra sua ser jogada ao vento. Jesus ele cumpre a sua palavra. E aqui o anjo vai deixar bem claro para os discípulos: vão para lá, porque ele disse para vocês irem para lá. O que vocês querem fazer aqui? Vão encontrar ele na Galileia. Era para vocês estar esperando ele, era na Galileia. Meus irmãos, as situações difíceis da vida não é motivo para nós deixarmos de acreditar na palavra de Deus. Não é motivo para você e eu deixarmos de acreditar que Jesus cumpre o que Ele promete. E Ele é Senhor para sempre. No versículo 1 nos mostra, diante de tudo isso, da ressurreição, Jesus Cristo levantou-se e saiu do túmulo. As mulheres ficaram com medo.
e não queria contar nada. Mas você vai ver que depois do versículo 9 até o versículo final do capítulo 16, você vai ver que Jesus aparece para Maria Madalena, depois para os 2 discípulos que estavam na estrada do caminho de Emaús, depois ele aparece para os discípulos e dá uma ordem para eles. Meus irmãos, nós aprendemos no versículo 8 que a ressurreição não é motivo para nós termos medo. Pelo contrário, a ressurreição é motivo de alegria. O que nós cantamos? O que nós nos alegramos? Porque Jesus ressuscitou. Nós devemos falar sobre a ressurreição, porque ela nos dá alegria. Sem a ressurreição, nós não temos o plano da salvação. Se alguém que diz que crê em Jesus, mas não crê que ele ressuscitou, não crê no Filho de Deus. Ele ressuscitou. Nós devemos cantar com alegria, nós devemos celebrar com alegria, nós devemos servir a Ele com alegria, porque Jesus está vivo. Jesus não está morto, como Frederico Nietzsche, um grande filósofo, aquele que se contrapôs contra a Bíblia, que se levantou contra o cristianismo. Ele soltou uma frase famosa no século passado, nos anos 50, 60 mais ou menos, onde ele disse uma frase famosa: Deus está morto. E o mundo pós-guerra, o mundo tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial. Hitler, com seu ódio contra os judeus, tinha matado mais de 6 milhões só de judeus. Por quê? Porque ele odiava os judeus, ele não gostava dos judeus. Ele dizia que para limpar a humanidade teria que matar todos os judeus. Matou mais de 6 milhões. Foram encontrados os judeus no campo de concentração, onde eles eram usados para experiência, onde eles eram usados para fazer tratamentos com eles vivos ainda. Você pega, só para você ter ideia, encontraram homens adultos, esses campos de concentração, pesando 35 a 40 quilos. Você imaginou o tamanho do desgaste que estavam vivendo essas pessoas? O mundo pós-guerra não acreditava, não queria mais acreditar em Deus. A cultura que queria se afastar de Deus, e foi lançada uma famosa frase que dizia assim: não faça guerra, faça amor. E foi onde surgiu a chamada cultura hippie, a cultura imoral nos anos 60, onde o mundo todo agora começou a viver ao seu bel prazer. E esse filósofo lançou a famosa frase: Deus está morto. Você vai ver que ao mesmo tempo, casal cristão, onde tinha acontecido a situação na vida deles, na família deles, Deus deu a inspiração para eles. E eles escreveram um hino. E esse hino foi cantado no mundo todo. Enquanto o mundo dizia, Deus está morto, a igreja estava cantando, e ele vive, nós podemos crer no amanhã. E o hino nós cantamos, que é o 545 da harpa, onde vai dizer, Deus enviou o seu Filho. E nós cantamos e dizer, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. O mundo pode ter guerra, o mundo pode ter vírus, o mundo pode ter pandemia. Nós não nos apegamos nesse mundo, nós não nos apegamos nessa cultura, nós não nos apegamos no que os políticos dizem. Nós nos apegamos em Cristo Jesus, que está vivo, e porque Ele está vivo, nós podemos crer no amanhã. Quem crê, diga glória a Deus. Então, meus irmãos, para nós concluirmos, para nós refletirmos e praticarmos, depois a banda já canta, por enquanto o obreiro nós vamos estar se preparando já para celebrar a ceia do Senhor. Meus irmãos, Jesus não está morto, Ele vive para sempre. A cruz não conseguiu vencer o autor da nossa vida. Jesus é a esperança para um mundo que está vazio e superficial. Nossa fé está baseada em um Cristo vivo. A nossa fé não está baseada em um Deus que está morto. A nossa fé não está baseada em um Deus que mente. A nossa fé está baseada em um Cristo vivo. O túmulo está vazio. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou para sempre. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. A banda vai cantar? Pode vir cantar a banda aqui.